Isso, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é o dia 21 de 28 e o título é Resultados Extraordinários. Ah, e Célia disse que também está disposta a virar Natal Ano Novo na gratidão de manhã. Eu estou tão disposta que se vocês não estiverem dispostas, eu vou fazer sozinha. Porque Bom dia, meninas. quem sabe, Então né? vamos lá ao dia 21. Vamos ao dia 21. Então você costuma... Deixa eu fechar aqui porque tá dando eco. Aqui tá, pra mim tá dando. Tá dando um eco. Então você costuma dar graças antes das suas refeições? Pois bem, eu dou graças antes do concerto, da ópera, antes da peça e da pantomima, antes de abrir um livro, antes de fazer um desenho, uma pintura, de nadar, de fazer esgrima, de lutar boxe, de andar, dos meus momentos de lazer, de dançar e antes de mergulhar minha caneta no tinteiro. Todos queremos ter bons resultados nas quais fazemos. Ao dar graças antes de fazer o que quer que fosse, o escritor Gilbert Keith Chesterton usava a magia da gratidão para garantir o resultado que desejava. Você certamente já pensou alguma vez: tomara que tudo corra bem, ou tomara que isso dê certo, ou vou precisar de muita sorte. Quando pensa assim, você está torcendo por um bom resultado em uma determinada situação. Mas a vida não é determinada pelo acaso ou por um golpe de sorte. As leis do universo operam matematicamente da forma mais precisa possível. Isso é algo com que você pode contar. Um piloto de avião não torce para que as leis da física continuem em vigor durante seu voo, pois sabe que elas são infalíveis. Você não começa seu dia torcendo para que a lei da gravidade o mantenha preso ao chão, para que você não saia flutuando. Você sabe que não é uma questão de sorte e que a lei da gravidade não vai falhar. Se quiser ter resultados extraordinários em tudo que faz, então precisa usar a lei que os controla, a lei da atração. Isso significa que deve usar seus pensamentos e sentimentos para atrair resultados extraordinários para si, e ser grato por eles é uma das maneiras mais simples de fazer isso. O exercício Resultados Extraordinários consiste em ser grato antes de fazer algo que deseja que saia bem. Você pode ser grato pelos resultados extraordinários de uma reunião de trabalho, de uma entrevista de emprego, de uma prova, de um jogo, de um telefonema, de um encontro com um amigo, de uma visita à sua sogra. Pode ser grato pelos resultados extraordinários da sua rotina de exercício, da consulta do seu animal de estimação no veterinário, ou do seu check-up médico ou dentário. Pode ser grato pelos resultados extraordinários de um passeio em família, de uma conversa com seus filhos sobre o comportamento deles, ou de um diálogo sincero com seu companheiro. Também por uma compra que vai fazer, como um presente de aniversário, uma aliança de noivado ou vestido de casamento. Pode ser grato pelos resultados extraordinários de uma reserva em um restaurante, ou por ter conseguido um ótimo lugar em um espetáculo, pelos e-mails que recebe todos os dias, pela sua restituição do imposto de renda. Se achar que isso pode ajudá-lo a acreditar no poder mágico da gratidão, em criar resultados extraordinários, você pode balançar seus dedos no ar e imaginar que está salpicando pó mágico sobre os acontecimentos que deseja que saiam bem. Outra ocasião em que você deve usar
A gratidão pelos resultados extraordinários é quando algo de inesperado acontece durante o dia. Quando nos vemos diante de um acontecimento inesperado, geralmente tiramos conclusões precipitadas e logo pensamos que há algo errado. Como, por exemplo, se você chegar ao trabalho e alguém lhe diz que seu chefe quer vê-lo imediatamente. O problema de agir assim é que a lei da atração afirma que você atrai tudo aquilo que pensa e sente para si. Então, em vez de tirar conclusões precipitadas e achar que pode estar em apuros, aproveite a oportunidade de fazer a magia acontecer ao ser grato por um resultado extraordinário. Caso perca o ônibus para o trabalho, ou então se perder um voo, em vez de pensar que droga, seja grato pelo resultado extraordinário disso, de modo a colocar a magia em ação para receber um resultado extraordinário. Se tiver um filho e for chamado para uma reunião inesperada na escola, em vez de pensar que se trata de um problema, seja grato pelo acontecimento extraordinário que pode resultar disso. Caso receba um telefonema ou e-mail inesperado e o pensamento, o que será que aconteceu de errado? Surgir em sua cabeça, seja imediatamente grato pelo resultado extraordinário que está por vir antes de atender o telefonema ou abrir o e-mail. Na maioria das vezes, você verá e experimentará um resultado extraordinário que pediu e, às vezes, nem sempre saberá qual foi o benefício que recebeu em troca. Mas, quando pede por um resultado extraordinário e se sente verdadeiramente grato por ele, está usando a lei matemática da atração. Portanto, é isso que receberá de volta em algum momento e lugar. É garantido. Sempre que se surpreender pensando que o acaso está determinando algo em sua vida, que não tem controle sobre alguma coisa, ou torcendo para que algo dê certo, lembre-se de que o acaso não se aplica à lei da atração. Você receberá o que está pensando e sentindo. A gratidão ajuda a evitar atrair para si o que não deseja, maus resultados, e garante que você receba o que quer, resultados extraordinários. Quando se sente grato por resultados extraordinários, você está usando a lei do universal e trocando a esperança de que algo dê certo e o acaso por fé e certeza. Quando a gratidão se torna um estilo de vida, você automaticamente aborda tudo o que faz com gratidão, sabendo que a magia deve gerar um resultado magnífico. Quanto mais pratica o exercício resultado extraordinário e faz dele um hábito diário, mais resultados extraordinários atrai para a sua vida. Com o tempo, você se vê em cada vez menos situações nas quais não gostaria de estar. Nunca mais terá a sensação de estar no lugar errado, na hora errada. E aconteça o que acontecer durante o seu dia, você saberá com absoluta certeza que o resultado será ótimo. No começo do dia de hoje, escolha 3 situações diferentes em que gostaria de ter resultados extraordinários. Você pode escolher 3 coisas que sejam importantes em sua vida no momento, como uma entrevista de emprego, um pedido de financiamento no banco, uma prova ou uma consulta médica. Também pode selecionar 3 atividades que lhe pareçam maçantes, pois quando a magia acontecer para elas, você ficará realmente convencido de que atraiu o resultado extraordinário. Por exemplo, ir de ônibus para o trabalho, passar roupa, buscar as crianças na escola ou pagar contas. Faça uma lista por escrito de 3 situações que escolheu para ter resultados extraordinários. Use o poder mágico da gratidão. E enquanto os coloca uma por uma no papel, imagine o que está fazendo depois de ter recebido o resultado delas. Obrigado pelo resultado extraordinário de... Segundo passo desse exercício,
consiste em escolher 3 coisas que acontecerem hoje e usar o poder mágico da gratidão pelo resultado extraordinário delas. Você pode fazer isso antes de atender a 3 telefonemas diferentes, ou antes de abrir 3 e-mails ou cartas que receber, antes de resolver algo que surgiu de repente, ou de qualquer outra situação inesperada que ocorrer durante o dia. O mais importante não são os acontecimentos que você escolhe, mas o fato de praticar a gratidão pelos resultados extraordinários diante das pequenas surpresas do dia a dia. A cada vez que algo inesperado surgir, feche os olhos por alguns instantes. Mentalize e sinta as seguintes palavras mágicas. Obrigado pelo resultado extraordinário de... Quanto mais você praticar esse exercício, mais resultados extraordinários vai receber em sua vida. Praticá-lo hoje lhe dará uma ideia de como ele funciona. Assim, no futuro, você se encontra em uma situação em que você esteja torcendo por um bom resultado ou achando que precisa de sorte, vai imediatamente se voltar para o poder mágico da gratidão, tornando o resultado extraordinário uma certeza em sua vida. Interessante, se eu tivesse praticado desde ontem, eu tinha evitado algo. Ai, algo extraordinário. E quando a gente percebe, é interessante que quando a gente percebe, tem 4 dias que eu estou sentindo uma energia diferente. Mas volto para minha oração e vou enviando para o universo. O contrário daquilo que eu estava sentindo, né? E eu vou enviando para o universo. Para que o universo, de acordo com aquilo que tem que acontecer, que amenize, ou cure, ou melhore, ou tranquilize. Mas algo no meio do caminho trouxe uma chateação, né? E aí, quando eu lendo isso aqui, eu fui percebendo, né? Então, se eu tivesse tido uma atitude diferente, que resultado extraordinário eu teria tido, né? E tá tudo certo, e de repente acontece também para poder a gente perceber o que a gente precisa fazer para ter um resultado extraordinário, para não entrar na frequência daquilo que a gente está sentindo que possa vir a acontecer, né? E ir sentindo algo mais grandioso. E quando a gente sente, é interessante, quando a gente sente qualquer coisa, se você sentir alguma coisa lá dentro, e você percebe que é algo assim que está te trazendo uma certa angústia lá dentro, começa a trabalhar em cima disso. Porque se a gente, mesmo trabalhando, às vezes a gente se pega em alguma situação que traz um certo desconforto depois. Não traz um resultado extraordinário. É por isso que é importante continuar, porque ainda não é automático em nós. Entende? Olha, tudo que eu tenho estudado ultimamente, sabe, Alice? Sabe, meninas? E nosso menino não está aqui hoje, né? Então, tudo que eu tenho estudado tem uma coisa que tem sido assim, reincidente em várias fontes diferentes. Que a nossa mente, ela aprende por repetição. A sinapse neural, aquela estradinha nova, ela é construída por repetição. Eu me lembro quando a pedagogia comprou briga com a decoreba. Eu estava exatamente entrando no mundo da educação nessa época, quando nós compramos a briga com a decoreba, de não deixar o aluno decorar, né? Não é essa a questão, acho que nós nos perdemos na época. Fomos muito para o outro lado do fiel da balança, né?
Não pode decorar, tem que vivenciar, tem que apreender. Os 7 saberes da educação de Zaya Brandão, blá, 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 blá. Aí vem Edgar Morin, com aquele tanto de coisa. Então, não é eliminar a decoreba. Ainda somar com a decoreba a vivência, que eu senti, que é o aprender, né? Mas não anular a decoreba. A gente aprende por repetição. A gente aprende por repetição. A gente aprende por repetição. Então, eu estudei geografia lá na 5ª série, 4ª série, sei lá que série. Aí se perguntar assim, qual é a capital de tal lugar? Se eu decorei lá, ela está aqui, eu faço, puf, é essa. Quanto é 9 vezes 6? Se eu tiver decorado a tabuada, eu falo imediatamente tanto. A sinapse neural, ela é realmente de repetição. Então, ainda não está automático em nós a gratidão. Eu estava pensando isso aqui agora. Eu estava fazendo a minha lista aqui de resultados extraordinários e estava pensando assim, por que que eu não usei isso aquele dia? Meu Deus, eu queria tal coisa, por que que eu não usei esse recurso? Aí me veio a ideia, eu vou listar todos os títulos e vou deixar num papelzinho aqui, bem fácil, para eu observar quais são as ferramentas da gratidão que eu posso usar. Eu vou fazer isso para mim, para facilitar a minha decoreba. E é interessante que quando a gente vai lendo cada tarefa dessas, de cada dia, né? Cada dia desses, a gente vai percebendo, poxa vida, por que eu não fiz isso antes? E é desse modelo mesmo. E é importante, interessante essa listinha para a gente estar sempre lembrando. Eu vou fazer isso, principalmente dessa segunda fase do livro que você e a Valéria pegaram, que é a parte de trabalhar essas ferramentas mais efetivas, né? No primeira parte, a gente agradeceu muito pelo passado. Essa parte são ferramentas de efetividade, né? Então, eu vou fazer uma listinha e vou deixar aqui em algum lugar que eu possa ver, tá? Não sei se é na minha geladeira, onde eu vou acessá-la mais rápido, para poder eu não perder tanto tempo, que eu preciso mais de 28 dias para tornar a voltar nela. Exatamente. E aí, como é que isso está reverberando em vocês? Eu já tenho o hábito de agradecer antes do resultado, até antes do livro, né? Eu já tinha comigo um saber disso, que sei lá de onde veio, e depois a Axis veio trazer também. O Gary Douglas, ele fala, tem a pergunta, como eu posso ser mais feliz e grato por tal coisa? Como eu posso ser ainda mais feliz e grato por tal coisa? Antes mesmo dessa coisa ter acontecido. E quando o que a gente deseja acontece, aí para eu não definir, concluir que aquilo é uau, um resultado extraordinário, para que venham mais resultados ainda mais extraordinários e eu não me limitar àquilo, aí você fala gratidão. Como pode melhorar ainda mais? Ou assim, gratidão, universo, manda mais. Aí ontem eu estava ouvindo uma playlist do Cryon, uma chamada da canalização de Cryon. Cara, foi muito incrível. Ele, uma canalização, ele colocou assim, gratidão, traga-me mais, por favor. Ó como as fontes, a gente bebe da mesma fonte, né? Gratidão, traga-me mais, por favor. Então, e o Gary Douglas, ele fala muito disso, para a gente não se limitar àquilo, para não definir, concluir que aquilo já é o melhor do acontecimento, porque sempre pode melhorar ainda mais, né? E agradecer antes. No grupo que a gente participou antes, o que eu participei, eu contei para as meninas que antes mesmo de eu entrar nesse grupo da gratidão e do livro, o meu pai estava querendo vender a farmácia dele, né? Lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Aí ele falou, filha, faz umas orações aí para o pai vender a farmácia. Eu falei, pai, tem fé que, né, que vai vender? Ah, eu tenho. Eu falei, então já agradeça. Como assim? Eu falei, você vai falar com Deus nas suas orações? Senhor, como eu posso ser mais feliz e grato pelo sucesso da venda dessa farmácia? E eu mandei a conversa, eu printei a conversa e mandei no grupo. Tá lá. Deu 2 semanas, meu pai vendeu a farmácia.
Deu 2 semanas, meu pai vendeu a farmácia. Tem uma querida aqui que... Deixa eu ver se ela está aqui. A Marilise. A Marilise, eu vou contar uma coisa que ela nem faz ideia. Eu estou aqui sim. Ontem eu não contei que nessas transições minhas de entra para escritório, sai de escritório, irarará, e que eu, né, desejava, na verdade, ter um negócio próprio. E nessas idas e vindas aí, eu, no intervalo de um escritório para o outro, eu fui vender imóvel. Eu entrei na Galvão Vendas. E quando eu entrei na Galvão Vendas, o pessoal falou assim, você vai demorar, a média para vender um imóvel é 3 meses, né? Até que a gente fica maduro, né? E está lá preparado e tudo mais. E eu vendi o meu primeiro imóvel com 3 semanas. E eu vendi para a Marilise. A Marilise que está aqui, Marilise, você é o primeiro imóvel que eu vendi. Com Que 3 legal, semanas. não sabia que tinha sido tão rápido, o mundo é muito pequeno, né? Com 3 semanas, a Marilise está aqui porque esse mundo nos conectou. Ainda eu falei para ela esses dias, nossa, o mundo nos conectou lá atrás. Que ano que foi isso? 2017, 2007. foi? 2017. E hoje, daí eu convidei a Marilise para estar no grupo da gratidão hoje, né? Mas o que eu não contei, que eu estou contando hoje, quando a Marilise foi um visionista, né? Então a Marilise ia... A ideia dela era comprar um imóvel pronto, né? Lembra, Marilise? Foi uma oferta ativa, né? Foi uma oferta Foi. ativa. O povo da imobiliária odeia fazer oferta ativa, porque você pega uma lista lá de contatos e fica ligando. E para mim, pegar na mão no telefone e ficar ligando e perguntar se tem interesse no imóvel, era a mesma coisa que a negociação da cobrança, que eu fazia há 10, 15 anos já, né? Pegar no telefone e negociar. Então, para mim, aquilo era a única coisa que a abordagem, em vez de eu cobrar, eu ia vender, né? Mas era a mesma dinâmica, entendeu? E aí, e a gente tinha um time, né? Tipo, 3 segundos para prender a pessoa, a atenção da pessoa ali no telefone, né? E aí a Marilise, eu falei, eu sou da Imob, não lembro bem como eu preparei meu script, porque eu já venho com os scripts, eu preparei, daí a Marilise, eu tenho interesse. Lembra disso, Marilise? E a Marilise queria, até então a Marilise ia comprar um imóvel pronto, né? E aí eu passei para ela as situações lá e que, na verdade, era um lançamento, né? Aí vendi o lançamento para ela, mas o dia que ela foi com a família lá no stand de vendas, né, do Visionista, porque Na quinta eu fui só com a minha filha e no sábado eu fui com todo mundo e acabei comprando. Ela foi, visitou o decorado, né? E daí depois foi com a família. E nesse dia da família, Marilise, sabe o que eu fiz? Por isso que eu falo, a gente sabe. Eu fui no banheiro, me ajoelhei e agradeci pela venda desse imóvel. Eu agradeci com toda a minha fé. Eu me ajoelhei no banheiro, eu entrei no banheiro, fechei a casinha lá que a gente, né? Agradeci, pedi para Maria passar na frente, né? Nossa Senhora, porque eu, né? Acredito muito, devoto em Nossa Senhora, e gratidão, meu Deus, eu fiquei orando no banheiro, ajoelhada, e agradecendo pela venda do imóvel do Visionista. E a hora quando eu saí de casa, eu ainda saí falando para todo mundo, para o Du, para o Samuel, né? Ai, já me deem parabéns. Parabéns do quê? Parabéns pela venda do Visionista. Como assim? Nossa, eu estou muito feliz, eu já vendi esse imóvel, eu tinha certeza absoluta que eu já tinha feito a venda. E aí, quando ela falou, eu estou indo mesmo, eu fui lá no banheiro e agradeci. A única coisa que vinha na minha cabeça era gratidão pela venda. Então, olha como que são as coisas. E eu vendi esse imóvel. Eu só não continuei como corretora de imóvel, tudo, porque essa função, esse trabalho me afastava do meu filho. Porque na minha ideia eu falei, agora eu vou ser autônoma. Eu não tinha vontade de ser autônoma? Corretora de imóvel, autônoma. Mas aí eu tinha que ficar em plantão, fim de semana, feriado. Aí foi por mais que
aquilo era um desejo, estava indo em desencontro com a ideia que era de ficar, porque daí eu estava ficando cada vez mais afastada ainda da minha família e do meu filho, mais ainda do que do escritório. Aí veio o último escritório que eu estava, me ligaram, foi virada de ano, assim, foi de 2017 para 2018. Eu tinha feito uma entrevista nesse escritório meses atrás. Aí eles me ligaram, Patrícia, surgiu uma vaga aqui para gerência, vamos fazer uma entrevista? Fui ver. Aí a proposta era assim, nossa, o fixo já ia ser bem melhor, né? Porque eu não ia ser registrada, né? Por isso que eu falo que eu saí com R$0, né? Eu saí com o salário do mês, porque eu entrei como advogada associada, né? Então, assim, o meu fixo era maior e eu sempre trabalhei com variável, né? Por conta de metas, né? Então, além das comissões que iam ser muito boas, o meu fixo ia ser muito maior, mas porque a empresa não ia ter os encargos trabalhistas, então eles iam poder me pagar mais, né? Justamente do que os outros escritórios que eu era CLT. E aí eu falei, então deixa quieto esse negócio de corretor de imóvel aqui, volto para o escritório, né? E aí foi em um ano aconteceu tudo que aconteceu, assim, e um ano depois estava eu entrando para as terapias, né? Mas por que eu estou dizendo tudo isso, assim, né? Como eu sou tão... Eu honro e agradeço toda a minha história, todo o meu passado. Diante dessas escolhas, eu conheci pessoas incríveis, né? Eu conheci pessoas incríveis e aprendi muito. E a Marilise está aqui, eu falei para ela desde o dia, eu falei assim, não por acaso, acho que foi por acaso esse nosso encontro lá em 2017, eu vendi o imóvel para ela, tá ela hoje aqui, né? E E tantas agora outras eu pessoas. estou vendendo imóvel, né? Agora você que está vendendo, mas Justamente pela separação. o visionista? O visionista, né? Pela separação, preciso sair daqui. Então, mas que coisa, né? Que coisa, que conexão. Então, já agradeça como eu posso ser mais feliz e grata pelo sucesso da venda do Visionist, o apartamento 702, não é? 701. 701. Eu lembrava que era 700 alguma coisa, 701. Como eu posso ser mais feliz e grata pelo sucesso da venda do meu apartamento, Visionist. E conversa com ele, conversa com seu apartamento. Ele tem consciência, tudo tem consciência, tudo que é definido, tudo que tem definição tem consciência. Conversa com ele, pede a contribuição dele, conversa com ele, que você o honra, você agradece, você é muito feliz e grato por tudo que ele te proporcionou, mas que vocês sabem que o ciclo se encerrou. Como você pode contribuir comigo? Como você pode fazer uma outra família agora mais feliz? E vai se comunicando com ele. E já vai agradecendo desde já. E É chamar incrível. um local de morada, né? E já ir conversando e sintonizando, sonhando, imaginando e sentindo Um novo lugar. a casa. Um novo lugar. Qual é esse novo lugar? Onde está esse novo lugar que vai me fazer muito, muito feliz e eu vou ser muito agradecida? Onde está você, né? Com quem eu devo falar? Onde eu devo procurar? Vai fazendo perguntas e vai se comunicando. Escrever uma nova história, né? Uma Sim. nova história. E honrar muito e ser muito grata pelo teu passado, né? Tudo que te trouxe até aqui. Agora encerra mais um ciclo. A vida é feita de ciclos. Os ciclos são muito fortes e poderosos. E quando a gente consegue tirar o efeito curativo de cada ciclo, a gente começa a ver o milagre acontecer, né? A gente ressignifica. É só mudar o olhar, a gente já está ressignificando. Aí eles falou, né? O resultado não foi tão extraordinário assim. E se você ressignificar que tudo que me acontece me favorece? Eu tenho esse mantra, eu conheci esse mantra tem pouco tempo. Tudo o que me acontece me favorece. Então, esse resultado que a Elis trouxe que não foi, ele foi sim extraordinário. Porque com certeza ele te favoreceu para você mudar o olhar, te trazer uma evolução, né? Te trazer um aprendizado, uma nova consciência. Quando a gente atinge uma nova consciência, a gente muda o olhar. E quando a gente muda o olhar, a gente muda tudo sem ter mudado nada.
sem ter mudado nada. Tudo muda diante dos nossos olhos sem ter mudado absolutamente nada, porque a gente mudou um novo olhar a partir de uma nova consciência, né? Então, tudo que me acontece me favorece. Tudo que me acontece me favorece. E os ciclos são poderosos quando a gente extrai o efeito curativo de cada ciclo. Com certeza. Agora, é interessante que ontem aconteceu algo. Ontem teve um workshop do Diogo Hudson, da Escola de Heróis. Eu fiz o curso de constelação com ele. Que é o meu professor de constelação. E aí, ontem teve um workshop. No workshop, sempre ele escolhe lá, né, 3 pessoas para constelar. E eu coloquei para poder assistir o workshop, só que eu tinha que primeiro lavar a minha varanda. Aí eu deixei lá ligado, né? Fechei minha câmera e fui lavar a varanda. Terminei de lavar a varanda, sentei de frente ao computador e abri a câmera. Aí na hora que eu abri a câmera, ele passou um pouquinho. Gente, vou selecionar aqui agora 3 pessoas para constelar. Aí uma das pessoas fui eu. Nossa, que honra! Que honra! E aí, quando as outras 2 pessoas, ele chamou primeiro as outras 2 pessoas, né? Para falar o que elas queriam constelar. Ele conversou com elas em torno de 3 minutos. 3 minutos. E aí, ele já partiu para já foi me atender. Eu fui a terceira. Minha constelação durou quase 2 horas. E foi muito linda, muito linda, muito linda. E coisas que a gente, assim, quando a gente entra nessa egrégora da gratidão e que a gente agradece o tempo todo, eu agradeço o tempo todo. Só que tem aqueles desafios do dia a dia que, como seres humanos, a gente acaba caindo naquilo ali, né? Mesmo vibrando, mesmo agradecendo e tudo. Mas tem situações que às vezes foge daquilo. Nesse sentido que eu falei de o que a gente está sentindo, já procura buscar o que é que está acontecendo, por quê? Como eu disse, há 4 dias eu estava sentindo alguma coisa. E aí, toda hora eu olhava e falava assim, gente, eu preciso colocar uma mesa para mim. Eu preciso abrir a mesa para mim. E parece que é uma coisa tão interessante que a gente se envolve com tanta coisa durante o dia e eu acabei não colocando a mesa para mim. E quando foi ontem, veio o que é que estava tentando me tirar do prumo, né? Me tirar do trilho. Então, quando a gente sente alguma coisa e a gente fala assim, gente, o que isso está querendo trazer? E para quem acredita, né? Para quem acredita, os nossos cobradores ficam bem assim, né? O tempo todo, né? Ó, blá, 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 blá. E aí eu tava sentindo aquela coisa assim. Mas eu assim, meu Deus. De acordo com o que for, gratidão. E que tudo se amenize. Porque eu não sabia o que é. Mas só que é algo que eu precisava ter colocado à mesa para mim. Eu tava, sabe, aquela intuição, e eu precisava ter colocado, e acabou que eu coloquei para outras pessoas e eu não coloquei para mim. E o dia passou e acabou que eu não coloquei. Eu precisava ter limpado aquela energia que estava tentando me desequilibrar. E eu não limpei. E aí, quando foi ontem, eu entrei numa situação que sabe como quando você vai dando um veneno aos poucos para o rato e ele não morre? E aí foi tipo assim, sabe? O sentimento que eu tive. Eu vi que aquele veneno estava vindo aos pouquinhos, por gotinhas. E eu não atuei para poder eliminar aquele veneno. Me deixei envenenar. E é aí, isso que a gente tem que ter a percepção. Me fala uma coisa, como que você estava percebendo isso? Eu sinto uma energia muito forte de alguma coisa, e a intuição vinha, né? Para eu poder
trabalhar Mas aquilo ali. E no seu corpo? Como o teu corpo estava te mostrando? O meu corpo estava me mostrando em forma de angústia. Tá vendo E aí como a gente vai sentindo aquela angústiazinha, aquela coisa assim. E aí eu entro em oração, eu me conecto, faço meditação e entrego aquilo ali. Então, como que você estava percebendo? Através de uma angústia. Quem estava te trazendo essa angústia? O teu corpo. Aí o corpo nosso, ele está se comunicando com a gente. Exatamente, o corpo fala o tempo todo, né? Tem Mostrando o algo tempo aqui. todo. Olha para isso. E o corpo começa a trazer as percepções. E aí eu não quis olhar, porque o meu corpo estava me pedindo para colocar a mesa para mim, para abrir a mesa para mim. E eu não abri a mesa para mim, né? Para poder limpar aquela energia que estava ali à volta, tentando manipular alguma situação, né? Então a gente tem que ter essa percepção bem clara. Porque até mesmo nas relações, o que está falando aí nos resultados extraordinários, a gente deve estar praticando o tempo todo, essa gratidão e esse sentimento, para que a gente saiba se comunicar efetivamente com o nosso corpo, né? De uma forma mais leve. O corpo é o nosso guia, tá vendo como ele é o guia? Ele é o Exatamente. nosso guia. É o nosso templo, a gente habita aqui nesse plano, né? Através do corpo que nos permite ter as experiências e tudo. E essa intuição, que a gente chama de intuição, quem nos mostra? O corpo, sempre né? o corpo. Mas eu acredito que ontem culminou essa questão foi com a constelação. Porque na constelação foi muito interessante, porque eu sempre me achei uma pessoa forte, assim, para enfrentar tudo. Eu sempre tive muita coragem, eu nunca fui de entregar os pontos facilmente. E isso quem me ensinou foi minha avó. Minha avó era essa pessoa, ela não entregava os pontos facilmente. Ela era essa mulher forte, né? E aí a gente fica ali tentando ser forte o tempo todo. Veio o diagnóstico da leucemia e por mais que eu tenha tido dias assim de muitas dores, chorei, tudo, mas eu tentava ser forte o tempo todo, né? O tempo todo. E aí na constelação mostrou muito claro que essa questão da gente querer ser o tempo todo forte também não é saudável. A gente pode ser vulnerável. A vulnerabilidade é necessária na nossa vida, né? E aí, às vezes, a gente entra naquela coisa assim de que a gente ser forte é o melhor caminho e estar sempre nesse processo de fortaleza, que às vezes a gente veste uma armadura, mas a gente não precisa estar com aquela armadura o tempo todo, a gente pode tirar a armadura, né? E eu acho que o acontecimento de ontem culminou com essa constelação para poder eu tirar a minha armadura, entendeu? Por isso que tirar a minha armadura. quando nós estamos no espaço da nossa verdade, a gente só consegue trazer a nossa verdade quando nos permitimos ser vulneráveis. A vulnerabilidade é que nos permite trazer a nossa verdade, porque ela é sem máscara. Quando a gente está no espaço da vulnerabilidade, sim, nós nos desarmamos e tiramos as máscaras. Então, peço pelo espaço que se requer para que eu seja esse espaço da vulnerabilidade, porque cada vez mais a verdade vem à tona, a tua verdade. Não é uma verdade universal, é a sua verdade. A minha verdade é uma, a sua verdade é outra, cada uma tem aqui as suas verdades. E a vulnerabilidade, a gente mal identificou e mal aplicou durante toda a nossa vida que vulnerável é fraco, que vulnerável é um coitadinho, vulnerável, ou até o espaço, até quando a gente fala assim, quando vai se referir a uma família com menos recurso, né? Em estado de vulnerabilidade, a comunidade está em estado de vulnerabilidade. A gente associa a fraqueza, a judiação, coitadinho, mal identifica e mal aplica isso. Quando é muito o contrário, precisa de muita coragem para se mostrar vulnerável.
A nossa Exatamente. força, a nossa verdadeira força está no espaço de quando nos permitimos ser vulneráveis. É daí que a gente extrai a nossa verdadeira força, a força leve, não a força que ela se torna um peso, não a força que se torna. Eu também. Precisa de muita coragem para sermos vulneráveis. E aí a gente extrai a nossa força mesmo. Doce banana. Tá doce? O que mais? O que está ressoando para o pessoal, né? Tanta coisa que a gente está trazendo, não é possível. Deve estar ressoando muita coisa aí para o pessoal, né? Hoje eu dormi aqui na casa da mamãe, né? Aí ela tá aqui, ó. Vai tomar café, menina. Aí ela trouxe o café para mim. Mas ela adora um doce. Eu nunca vi gostar tanto doce. Um docinho. E eu gosto de tudo muito com menos doce, né? Então é importante a gente perceber isso. E ontem foi mais um aprendizado para mim. Porque até então eu me achava uma pessoa humilde. Eu me achava uma pessoa com aceitação de tudo. Eu me achava uma pessoa... E olha que eu já fiz várias outras constelações, viu, gente? Mas ontem parece que foi assim, aquela coisa assim que eu precisava realmente trazer, né? E a leucemia estava ligada com a situação da infância, né? Da gestação da infância. E que estava reverberando a mesma situação familiar, reverberou no ambiente de trabalho, né? Então, o quanto você não se sente valorizado dentro da sua família? O quanto você se sente abandonado dentro da sua família? Tudo isso vai reverberar lá na vida profissional, não tem como. Ou nos relacionamentos, né? E aí, no trabalho, você se sente também não valorizado. Você se sente como se você estivesse fazendo ali, se doando, e não recebendo conforme aquilo que você está se doando. Então, há um desequilíbrio nisso, né? Estava havendo um desequilíbrio. E ontem a constelação mostrou perfeitamente isso. Então, é importante a gente... quando eu digo na questão de sentir forte, eu me colocava numa condição, por exemplo, eu sou forte, eu preciso ser forte para encarar tudo. E, ao mesmo tempo, como a gente trabalha com pessoas, né? Ajudar as pessoas não quer dizer que você trabalha, que você é um terapeuta, que você trabalha para ajudar as pessoas, que você é um psicólogo, que você é um psiquiatra, um médico, que você vai ser forte o tempo todo. Porque nós somos humanos. Nós somos humanos. E às vezes eu queria ser forte ali o tempo todo para mostrar para as pessoas que a gente pode ter uma vida, pode vir os desafios que a gente dá conta. Só que a gente tem que ter essa questão de também ser vulnerável. Porque quando a gente não tira essa armadura e quer ser forte o tempo todo, e não tira essa armadura, é um sinal também de falta de humildade, né? E ontem veio, menina, mas como se fosse uma cacetada. Tá! Na minha cabeça, a constelação. Nessa hora foi muito aí, interessante, sabe? Porque o tempo todo a gente, como profissional, a gente se coloca numa posição assim, bom, se eu quero ajudar as pessoas, eu não posso levar minha dor para elas. Eu tenho que curar a minha dor primeiro. E eu achei que as minhas dores estavam em processo de cura plenamente. E a constelação ontem com o Diogo foi um trem assim, ó, porrada, porrada e porrada e porrada. E aí a gente percebe, poxa vida, o tanto que eu ainda tenho, né, o que vencer, né? Então, a vida da gente, esse processo dessa egrégora de gratidão, veio a calhar mais ainda, para poder mostrar que, por mais que a gente seja grato por tudo, por mais que a gente vibre a gratidão, e a gente já visualiza aquilo ali já realizado, aquela cura já concretizada, aquilo tudo. E outra coisa, eu achava que eu não, olhando para a doença, porque
muitos profissionais e especialistas falam assim: você não deve ficar preso na doença, você não deve ficar olhando para a doença. Segue a sua vida, vive o dia a dia, tal. E eu entrei naquele negócio assim de não olhar para a doença. Então, o meu corpo se sente perfeito, o meu corpo não se sente doente. Mesmo que eu tenha alguns efeitos, né, do tratamento, meu corpo não se sente doente. Mas, para mim, aquilo ali era algo saudável. Olha só. E na constelação mostrou que não. Porque não olhar para a doença não é saudável. A gente tem que olhar. A gente tem que se colocar. Porque o que estava mostrando? Eu estava aqui e a doença cá, né? E eu não olhava para a doença, né? Eu não olhava para a doença, eu preciso olhar para ela. Foi muito interessante tudo isso. Então, é uma visão diferente daquilo que todos os especialistas e terapeutas vêm falando até agora. Que a gente não deve olhar para a doença, a gente deve olhar para ela. A gente não pode ficar preso lá dentro e se colocar de vítima. Mas a gente deve olhar para a doença para transmutar a doença. E eu achava que eu não precisava ficar olhando para ela para poder transmutá-la. E a gente tem que olhar. Então, todas as questões que a gente tem de desequilíbrio, seja de doenças, de relacionamentos, a gente tem que olhar para aquilo. E como que ele me mostrou isso? Ele me mostrou uma situação, ele me deu um exemplo. Por exemplo, você está com problema no relacionamento. E aí você está vendo que aquele relacionamento não... Todos os dias tem um atrito com o companheiro ou a companheira. Todos os dias tem um atrito. Aquele relacionamento já deu o que tinha que dar, mas você insiste em ficar naquele relacionamento. Okay. E aí, o que acontece com você? Você está aceitando aquele relacionamento do jeito que está. Você está aceitando do jeito que ele está. Você não quer olhar para ele. Para poder você colocar um ponto final naquela situação. Porque, na maioria das vezes, é algo que você tem que finalizar. Um ciclo que você tem que encerrar. E você não olha para aquilo para você não encerrar aquele ciclo. Mas isso é muito inconsciente, né? A gente não tem consciência disso. E aí foi muito interessante ele falar. Então, quer dizer que você quer viver uma relação falida, uma relação conflituosa, porque você não quer olhar para ela? E com a doença é a mesma coisa. A gente tem que olhar para aquela situação. Tem que olhar para que a gente possa transmutar, porque se a gente não olhar, se a gente não tiver um olhar, é a mesma coisa da gente não aceitar. E conscientemente a gente acha que está aceitando. E que está transmutando aquilo ali através da aceitação. E, na verdade, não está. Então, a gente tem que olhar para a situação. Desmuta o microfone. Diogo Hudson... Esse não olhar vira um ignorar, né? Exatamente. Então, assim, foi muita cacetada ontem, sabe? Eu falei assim, poxa vida, eu achei que eu estava fazendo tudo certo. Então, foi muito interessante, assim, nossa, foi muito aprendizado, muito aprendizado. E uma cura muito grande aqui dentro de mim, né? Uma cura muito grande. Então, eu joguei a armadura fora, porque Mulher Maravilha, ela não fica com a armadura o tempo todo, não. Ela usa outra vestimenta, né? Então, para que essa armadura o tempo todo? Joguei fora. De vez em quando eu vou pegar, mas só quando for preciso. Então, a minha formação em constelação é do Diogo Hudson. É esse o que fez essa constelação. Nossa, ele é maravilhoso. Da escola de heróis, né? Então, ele tem o desequilíbrio, né, no corpo físico, que é a esclerose múltipla, né? Sim. Então, nossa, aquele cara, ele é... Então, e aí, assim, tudo que a gente não olha, então é engraçado. Aí você estava falando, eu estou tirando as cartinhas, veio o que eu ainda não estou vendo, né? Tudo que eu não olho me gruda lá. Exatamente. A gente acha que está aceitando e transmutou e está transitando livre, leve e solta. Na verdade, você está preso àquilo. Tudo que eu não olho me prende àquilo. Exatamente. Me prende àquilo. E é uma mentira. E é uma mentira. E essa questão da humildade, ele te falou assim, você não reconhece que você é apenas um grão de areia?
Ele não te perguntou? Exatamente. É isso que uma hora eu quase estava te interrompendo aqui, peço desculpas, porque eu achei que você já ia concluir, eu ia falar, e desculpa, eu estava meio atravessando aqui. Exatamente. E fala isso, a questão para a gente reconhecer a nossa humildade, a gente se considera humilde. Você é humilde? Né? A gente muitas vezes a gente não tem essa humildade, a gente acredita que tem, mas não. A gente acredita que tem, né? Nossa, menina, mas ontem eu falo que foi cacetada, foi porrada, foi pancada, foi pé na bunda. E é diferente quando a gente... E é diferente, eu adoro esse método que eu aprendi de constelação, que é a ressignificação emocional breve, por meio da constelação, e daí de representação de bonecos. Então, é diferente de eu chegar e falar assim para você, viu, Elise? Como assim você não estava olhando para a tua doença? Você tem que olhar. Uma coisa é eu chegar e dizer, não vai surtir efeito. Outra coisa é quando você monta o campo e o teu campo mostra. É você quem está vendo, eu não concluo nada. Quando eu estou conduzindo as constelações, essas que eu faço online, é igualzinho o Diogo, que eu aprendi com ele, né? Só que eu incluo mais coisa ainda. Eu incluo processo de Axis, eu incluo Ho'oponopono, eu vou incluindo, eu vou até o número aqui, eu faço tudo, o que vem vindo na hora eu vou fazendo, eu vou incluindo várias técnicas durante, mas a base é essa do Diogo. Mas por que eu estou falando isso? Porque é diferente quando a gente vê. Tipo, não sou eu que estou te dizendo. Você está vendo com teus próprios olhos a tua vida como ela está. E aí a consciência vem, né? Aí o primeiro passo para a mudança é consciência. Então, o método, Diogo, vai trabalhar o cognitivo, vai te trazendo várias consciências. É isso que você falou, nossa, foi totalmente diferente as consciências que vieram do que eu escutava até então, né? Porque aí você está vendo, não é ele que está te falando, você está vendo, você monta ali o teu campo, não tem interferência de, por exemplo, constelação em grupo, nada. É você, com a tua experiência ali, com a tua vida ali. Não tem interferência de outro campo. Não tem interferência. E você está vendo. Aí vem as consciências, tá ok. Agora traz um momento para daí tirar a emoção interrompida. Qual é a emoção interrompida? Que está lá também aprisionando, porque tudo que foi interrompido perpetua. Eu não concluí até o final, eu não senti a raiva até o final, eu ainda experiencio culpa, eu ainda experiencio uma dor profunda, uma tristeza profunda, e eu não pude olhar para ele. Ó, o olhar! Não, sentir raiva é feio, não posso sentir raiva, eu tive que aprisionar isso dentro de mim, sufocar essa raiva, porque raiva é feio, né? Aí a culpa, nossa, eu sou culpada, mas o meu ego espiritual diz que não posso sentir culpa. Nossa, então e quando ele falou ontem do medo, Paty, quando ele falou do medo. O medo. Aí ele foi falando assim da questão do medo, eu falei assim, você tem medo? Eu falei, não tenho medo. Não. Menina, não tem pouca. Foi muito interessante, porque para mim eu não tenho medo, né? Os 4 medos da humanidade. Os 4 medos da humanidade, todos os outros medos decorrem deles. Medo da morte, medo do abandono, medo de perder e o medo de enfrentar, do desconhecido. Às vezes a gente tem um só, mas às vezes a gente tem os 4. Não, mas o meu medo, olha só, na constelação, eu tenho receio de não dar conta, de não conseguir concluir e fazer tudo aquilo que eu ainda desejo. O que é isso? É medo. É medo. Mas e por conta do qual medo? O medo, de repente, o medo de enfrentar? Não sei, mas de repente... Mas o que veio assim, foi isso, porque como na minha concepção, eu estava lidando muito bem com a doença, né? Na minha humilde concepção. E sabe aí, que às vezes o medo se apresenta assim, por exemplo, será que depois, se você conquistar tudo isso,
e perder, a frustração, o medo, de repente, às vezes, de perder tudo que conquistou. Então, às vezes, a gente tem um medo e isso bloqueia da gente conseguir o que deseja, porque por trás disso tem um medo assim, será que quando eu conseguir eu vou perder tudo? Aí o medo de perder faz eu não ter. A energia do medo, na verdade, que deu na constelação ontem, é o medo de morrer e não conseguir fazer aquilo que eu quero fazer. De morrer. Que vem lá da tua infância, da questão da gestação. Exatamente. Da tua mãe. Nossa, ontem, olha, foi maravilhoso. Eu falo que, nossa, mas eu agradeci tanto o universo, eu agradeci tanto. Que presente, hein? Que presente. Porque eu não estava, pensa só, eu só falei assim, gente, eu vou participar desse workshop hoje, que já faz tempo que eu estou tentando participar de workshop, eu não consigo. Porque sempre tem ou um atendimento, alguma coisa, eu não consigo participar do workshop do Diogo. E ontem eu me conectei bem, sabe? Eu já acordei de manhã, na hora que eu saí da gratidão matinal, eu já deixei lá conectado para poder participar do workshop. Eu falei assim, quem sabe hoje eu não sou uma das escolhidas para a constelação, e olha só. Esses dias eu não falei aqui de uma cliente minha, que quando eu falava assim para ela, era esse movimento que eu estava fazendo, e a gente falou assim, do mostre-me, quando a gente tem que ver, inclusive o Theta Healing, até a Janete falou assim, né? Está feito, criador, sétimo plano, tal, permita, mostre-me. Tudo a gente tem que ver, tudo a gente tem que ver para mudar. Eu não mudo o que eu não vejo. Como eu vou mudar o que eu não vejo? E aí eu comentei da cliente que quando eu falava assim para ela estava lá segurando ela, criança, né? A raiva. E eu falava, traz o momento. Ela tá tudo escuro. Eu falei que como que eu fui ali, eu não consegui fazer a ressignificação emocional porque ela não trouxe o momento. Aí eu passei uma tarefa, não contei esses dias? Passei a tarefa, beleza. Aí sexta-feira ela veio aqui de manhã, né? Aí ela veio aqui e veio uma consciência muito forte para mim. Eu falei assim, de verdade, você escolhe soltar isso tudo? Sim, eu escolho. De verdade, você escolhe soltar isso tudo? Patrícia, eu já falei que eu escolhi. Como que não ia querer? Falei, o teu consciente está te dizendo que você quer soltar isso. Vamos perguntar para o teu corpo? Teu corpo não vai mentir. Corpo é Elisângela o nome dela, tá? Só que é com Z. Corpo da Elis. Verdade. Ela escolhe soltar isso? Essa mulher, o corpo dela doía, ela sentiu uma dor. Eu falei, inconscientemente tem uma crença aí de por que você não solta. E você você está dizendo com toda a convicção da boca para fora que você escolhe soltar isso. Mas inconscientemente tem uma crença aí que está fazendo você não escolher soltar. Enquanto a gente não achar essa crença raiz, você não vai soltar isso. Não vai vir para você, não vai liberar. Não vai liberar. Inconscientemente há um apego ali. Há um apego. Aí eu fui fazendo vários processos, corri barras, ativei o campo de visão dela para abrir o campo de visão dela. O que está por baixo disso, né? Por baixo do véu. Qual é o que está ali prendendo ela aqui? Da boca ela fala que quer soltar, mas ela não quer soltar. Por isso que no dia da constelação não veio, estava tudo escuro. Ela não quer soltar. E a gente está trabalhando isso para ver por que ela não quer soltar. É tão profundo que ela não sabe. E se você soubesse, não vem todos os processos. Mas a gente está trabalhando, ela está fazendo umas questões lá e o que está por baixo disso que ela não quer soltar. Hoje ontem eu soltei um bocado de coisa, ó. Porque você escolheu. Ela, na verdade, ela não está escolhendo. Qual é o valor de se apegar ao que você quer soltar? Só que ela não... Nesse caso, então, olhem para isso. Por que eu trouxe isso de novo? Quantas vezes a gente fala que deseja algo, mas no fundo a gente não está desejando? Então, começa a perguntar, faz pergunta para o corpo. De verdade, eu estou escolhendo soltar isso aqui?
E se você não está escolhendo, qual é o motivo? Qual é a crença que está ali que faz você não querer soltar? Exatamente, né? E vamos lá, os resultados extraordinários de hoje, né? Então, o que você escolhe hoje? Você escolhe honrar a sua beleza, a sua força, a sua singularidade? Você escolhe se amar do jeito que você é? Principalmente quando você se cuida cada vez mais de você? Você escolhe hoje ter um bem-estar e ser a sua maior prioridade hoje? Como seria você se conectar hoje com o seu corpo, perceber o que ele quer de você, o que ele está te pedindo que você faça por ele, o que o seu corpo está te pedindo que você não está conseguindo perceber. O seu corpo tem a sua própria essência, a sua própria sabedoria. Então, confie naquilo que ele está te dizendo hoje. O seu corpo, ele é simplesmente uma projeção das suas crenças, das nossas crenças, de saber sobre nós mesmos. E às vezes a gente não percebe o sinal do nosso corpo. Então, o que o seu corpo quer dizer para você hoje? Quais os sinais o seu corpo está te enviando e você não está percebendo ainda? Como seria você se abrir para perceber o que o seu corpo está te dizendo? O que ele está precisando que você faça por ele? E tudo que impede que isso aconteça, você destrói e descria Deus milhão de vezes, desde a fonte de origem até a eternidade. Agora, por favor. Então, o exercício mágico número 21, resultados extraordinários de hoje, enumere suas bênçãos, faça a lista de 10 bênçãos, escreva por que você se sente grato, releia sua lista e ao final de cada item diga obrigado, 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 e sinta o máximo de gratidão possível por essa bênção. No começo do dia, escolha 3 coisas ou situações que sejam importantes para você e para as quais deseja obter resultados extraordinários. Faça uma lista dessas 3 coisas e coloque-as em uma a uma no papel, como se estivesse escrevendo depois de ter recebido o resultado delas. Obrigado pelo resultado extraordinário de... Escolha 3 acontecimentos inesperados que surjam ao longo do dia em que você possa se sentir grato por um resultado extraordinário. Em cada um deles, feche os olhos, diga e sinta em sua mente. Obrigado pelo resultado extraordinário de... Logo antes de dormir, pegue a sua pedra mágica na mão e diga a palavra mágica, obrigado, pela melhor coisa que lhe acontecer durante o dia. Incrível, 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 revelador esse dia. Nossa, as cartinhas que saíram. O que eu ainda não estou vendo, a gente está falando de olhar, né? O que eu ainda não estou vendo, eu te dou um bom lugar em meu coração. Ó, acolher, né? Aí veio assim, ó, por favor, me olhe com bons olhos. Parece que é o que você não está querendo ver, vem pedindo, né? Me olhe com bons olhos. E aí a prova, ai, tô arrepiada. Agora eu vejo. Agora eu vejo. Veio tudo de visão. Essas cartinhas do vento estão cada dia mais mágicas, né? São cartinhas do vento mágico. Ai, que coisa linda. Gente, vamos tirar nossa foto para a gente ir para o nosso domingo? Porque domingo, meu povo, hoje eu só tenho 8 horas de curso. Ah, quem vai abrir a câmera? Vamos lá. Gizinha linda. Áurea. Valéria. 1, 2 e...
Muito legal. Muito top. E vamos, né, gente, para o nosso dia maravilhoso. O recado de hoje é olhar. Olhar para o que a gente não quer olhar. Inclusive, é tão interessante que eu acabei de acabei de fazer, né? E vou postar o desafio de hoje do desafio lá, dos 21 dias, né? E hoje fala sobre medos. E a técnica que eu usei foi uma meditação do oráculo das deusas, da deusa do medo, que é Kali, né? E ela fala exatamente isso. E eu lembrei de Patrícia na hora, quando eu estava concluindo a pesquisa. Ela, olhe para os seus medos, dê nome a eles. Nossa, Assim, bem assim, dê nome, nomeia ele. Olhe para todos eles, dê a ele uma figura, converse com ele, comande-o. Ele quer falar com você, escute e decida, escolha se você vai ou não. Acolher o que ele te disse, mas não dê, ele não vai mais te dominar. É uma coisa que ficou lindo, ficou incrível nossa, a hora de hoje. Exatamente isso. tô arrepiada. É uma viagem para dentro do coração. O caminho do coração, ele sobe e desce por causa do movimento do bate, né? Do tum-tum-tum. Daí a pouco a pessoa sobe num cume incrível. E aí, quando é esse? Olhe para o seu medo, dê nome a ele. Na hora eu me lembrei do filme que você comentou. Então, quem está no desafio aí que vai fazer o desafio hoje, está com uma pérola enorme nas mãos. E tudo na mesma sintonia. Olha como tudo na mesma sintonia. Espero que as pessoas aproveitem. Ai, que delícia. Então, vamos viver o nosso domingo, vamos domingar? Vamos domingar? Janete voltou? A imagem está travada. Ah lá, voltou. Voltei? Por isso que eu falo do desenho do Luca, que ele fala para o Bruno, ele dá para a mente quem que cria o medo? A mente, né? Então, fica quieto, Bruno, fica quieto, Bruno. Divirta com medo. Brinca com esse medo, dá um nome para ele, porque você coloca ele no devido lugar, né? Quem comanda a festa aqui sou eu. E aí, assim, coloca ele do teu lado como teu mestre, não na tua frente, que se você colocar o medo na tua frente, ele te paralisa. O medo na frente te paralisa. O medo do lado ou o medo atrás, de repente, ele te serve de mestre. Ah, mas o medo é meu mestre? Sim, para te direcionar, para te impulsionar no sentido contrário. Se ele está dizendo, no sentido que ele está dizendo para você não ir, não vai por aqui, mas é um medo que você, se ele tivesse na tua frente, ele ia te impedir de ir por ali, então é por aqui mesmo que eu vou. E aí você enfrenta esse medo. Ele é como se ele fosse teu mestre, assim, para te dizer, né? Ele não quer que eu vá por aqui, mas aqui há uma escolha grandiosa e eu vou seguir o meu saber, eu vou seguir, meu corpo disse que aqui é uma escolha grandiosa, eu vou por aqui mesmo, eu vou com medo mesmo. Por isso que tem essa frase, tá com medo, vai com medo vai mesmo. Com medo mesmo. Que quanto mais a gente enfrenta, mais o medo diminui. Tem um videozinho que é um dragão, aí eu mostro para o Samuel, ele adora, um dragão imenso, ele chega num vilarejo, e aí ele chega, o vilarejo inteiro, uau, 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 todo mundo sai correndo dele, todo mundo sai correndo na direção oposta dele, e o dragão cresce. Aí vem um menininho, uma criança com uma espadinha de madeira, mesmo com medo, ele começa a enfrentar o dragão, e ele vai se aproximando do dragão. Quanto mais essa criança vai com aquela espadinha dele se aproximando do dragão, o dragão vai encolhendo, o dragão vem encolhendo, o dragão vem encolhendo. Aí essa criança vai, pega esse dragão na mão, o dragão fica pequeno. Aí aquela criança pequenininha, com aquela espadinha, enfrentou aquele dragão imenso. E o dragão ficou tão pequenininho que a criança domina aquele medo e todo mundo, tipo, ela faz o que ela quer, porque ela não deu significância tanta para aquilo, né? Tudo que a gente dá muita significância torna a nossa realidade, né? Também, né? Não dê tanta significância assim
Se a gente dá muita significância, a gente está empoderando esse medo. E aí, e esse desenho, esse videozinho curto, ele representa isso, né? Quanto mais essa criança enfrentou, menor o dragão, e o dragão representava o medo, né? Aí, E não dá significância, não significa não olhar, né? não olhar, mas só não fazer isso maior que você. É só não fazer maior que você. É isso. Gente, lindo para todo mundo. Vou parar a gravação. Vamos lá.